Olha como o tempo passa rápido. Quando a gente está ensinando, instruindo a palavra de Deus e pregando-a, o tempo vai embora. Como é gostoso. Esse é um tempo, irmãos, mais importante na vida do homem. É o tempo do homem estar examinando a palavra de Deus. Esse é o tempo mais importante que o crente tem que valorizar. O crente tem que estar preocupado em ir para a igreja, ouvir a instrução, o ensino da palavra. O crente não pode estar indo para a igreja motivado por movimento, campanha, pacto, ritual, festa, homenagens, essas coisas que hoje estão vivendo na igreja. O crente tem que estar motivado a ir para a igreja para ouvir isso aqui: doutrina, instrução, ensino para seu crescimento espiritual, seu conhecimento de Deus, seu fortalecimento na fé, para não ser levado por vento de doutrina, nem ser enganado por falsos pastores, nem seguir doutrina de demônios, nem viver um evangelho anátema. Tem que ter cuidado, irmão. Então, nessa noite, já trouxemos essa instrução. Deixa eu aqui levar uma outra orientação rapidinho sobre isso aqui. Olha, irmão, é preciso examinar a Bíblia. Tem muita gente que pega um texto fora do contexto, faz uma doutrina e começa a pregar na igreja. Eu quero mostrar alguns assuntos, alguns textos que são ensinados errado dentro da igreja. Primeiramente, irmãos, está errado essa interpretação. Está errado essa aplicação. Quando pega o texto lá de Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, onde Jesus diz assim: não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Irmão, está errada essa interpretação que pegam lá de Jeremias capítulo 1, onde Deus diz assim, no capítulo... Está errado, irmão. Está errada a interpretação que pegam lá de Jeremias 1, 12. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aí aplicam isso: eu fui escolhido, você foi escolhido do ventre da minha mãe. Deus disse: eu escolhi você, não foi vós que me escolheu. Está errado essa interpretação que aplicam, irmão. Isso aqui não tem nada a ver com a escolha de Deus para o homem ser salvo. Isso aqui não tem nada a ver com a escolha de Deus para o pecador. Esse texto está dentro de um contexto onde Deus escolheu Jeremias para a missão de profeta, onde Jesus escolheu os apóstolos para a missão de apóstolo. São textos aplicados fora do contexto, com uma interpretação errada. Temos que ter cuidado nisso. Eis que as pessoas fazem aplicação desses textos, que isso leva a um conceito errôneo que faz a pessoa a andar por caminho errado, a cair da graça, a não estar na palavra de Deus, a viver uma interpretação fora da palavra, que é um perigo, que faz você cair da graça, meu irmão. Faz você andar no erro pensando que está na verdade. Então isso é errado, irmão. É errado esse texto. Não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. E eu vejo pessoas dizendo, pregando no culto, irmão, de rua: Deus me escolheu, como se ele fosse mais especial do que os outros, como se ele fosse mais importante do que os outros, como se Deus escolheu a ele e o outro Deus não escolhe. Está errado essa interpretação, esse entendimento dentro do texto. Está errado. Esse texto aí não está falando de escolha para salvação, está falando de escolha para ministério, para função. Deus escolheu do ventre da mãe dele Jeremias para ser profeta. Deus escolheu os apóstolos, Jesus escolheu os apóstolos. Não foram os apóstolos que escolheram Jesus, mas Jesus escolheu os apóstolos para profeta no meio dos discípulos. Jesus escolheu os apóstolos para profeta no meio dos discípulos, e não para ser salvo. Jesus não escolhe um e deixa outro sem escolher. Para a salvação, Jesus chama todos. Vem a Ele quem quer. Então vamos aprender isso, irmão. Vamos ser mais instruídos, orientados. E eu quero levar outras instruções. Temos 15 minutos ainda, rapidinho, sobre casa de Deus. Eu não vou estar abrindo a Bíblia aqui para ler, eu vou estar só citando aqui, para você analisar aí nas escrituras os textos que eu vou dar. Porque nós temos que ter entendimento, irmão. Para você não entender o que é casa de Deus. Tem gente idolatrando igreja, lugar de reunião.
estrutura de cimento. Tem gente idolatrando isso aí como se fosse um lugar de reverência, um lugar de que tem que ter reverência quando entrar na casa de Deus. Deus não está falando, essa casa aí não é a casa de Deus mais não, irmão. Essa estrutura de cimento e tijolo, igreja que hoje é onde as pessoas se reúnem, isso não é a casa de Deus não. Então vamos aprender sobre isso. Casa de Deus era o tabernáculo no Velho Testamento. Você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 40, versículo 1 e 2. Deus dá ordem a Moisés para fazer o tabernáculo, que era uma tenda, um tabernáculo móvel, que era uma tenda. Depois o templo foi feito, que aí foi um lugar fixo, mas o tabernáculo de Deus, que era um lugar móvel, uma tenda que se montava onde estavam. Deus manda Moisés fazer para onde ele estaria ali, a presença dele através dos instrumentos, dos objetos, que era a Arca da Aliança. E dentro do tabernáculo tinha um ritual todinho, tinha a pia de bronze, tinha o altar de sacrifício, e tudo isso era um simbolismo de Cristo. Então a casa do Senhor, Deus manda lá na Velha Aliança, sim, era um lugar físico, era um lugar material, que Deus mandou Moisés fazer, que representava onde estava a presença de Deus, e o povo, para poder ter comunhão com Deus, falar com Deus, receber perdão de Deus, tinha que ir ali, naquele lugar, tabernáculo chamado Casa de Deus, onde a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo da sua presença. Você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34. Depois que Moisés faz o tabernáculo que Deus manda, aí a glória do Senhor numa nuvem cai ali e enche aquele lugar da glória de Deus. Hoje as pessoas pegam isso aí, irmão. Aí eu não me recordo agora onde está o texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e as pessoas fazem uma aplicação errada sobre esse texto. Isso está falando, esse texto aí está dentro do contexto, onde está falando do novo pacto de Deus com os homens, através de Jesus, aonde a glória de Deus está ali manifestada plenamente em Jesus, para habitar no homem, não mais num templo, não mais num local, numa casa chamada Casa de Deus, um espaço físico, feito de cimento e tijolo, não. Então, Casa de Deus na Nova Aliança, somos nós, casa espiritual de Deus, como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, Hebreus capítulo 3, versículo 5 e 6, somos casa de Deus. Casa de Deus somos nós, irmãos. 1 Coríntios 3,16, somos o templo de Deus, onde Deus habita. Vá lendo esses textos aí. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, somos morada de Deus pelo Espírito Santo, pela fé em Cristo, somos morada de Deus. Cristo, Ele, através da fé nele, Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Não é mais em templo, Deus não habita em igreja nenhuma não, irmão. Seja Assembleia, Batista, ali não é o lugar onde Deus habita não, ali não é casa de Deus não. Casa de Deus somos nós. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Por que ele está presente? Porque ele está na vida daquele que está crendo nele e glorificando a ele. Aonde estiver, Jesus está presente. Não é só ali em lugar aonde se chama igreja não, porque hoje é uma forma que hoje muitos pastores faz as pessoas viverem presos no igrejanismo, ali retido nas 4 paredes, faz as pessoas ser fiel a Deus vivendo dentro da igreja, servir a Deus dentro da igreja, oferecer as coisas a Deus, ser cheio de Deus dentro da igreja. Mudaram o conceito, meu irmão. Eu estou aqui trazendo um esclarecimento para libertar você desse engano. Saiam do sistema religioso, meu irmão. Saiam de dentro desses movimentos que não tem nada a ver com o evangelho. A casa de Deus não é nenhuma igreja onde você se reúne. A casa de Deus é você. E Jesus Cristo disse que Ele está, não é dentro de igreja não. Não é seja ela Batista Assembleia não. Aonde tiver 2 ou 3. Se você na sua casa se reunir com a sua esposa, glorificando a Deus, aprendendo a palavra, orando a Deus, Deus está presente ali. Não precisa você ir para a igreja buscar Deus não. É um entendimento errado que os irmãos têm. Eu vou buscar Deus aonde? Como se a igreja fosse o lugar que Deus está.
Você tem que entender que Deus está na sua vida, você é a casa de Deus, você não precisa buscar Deus, Deus está em você, você precisa ser reverente, ser obediente à palavra de Deus na sua vida, onde você estiver, porque Deus está habitando em você, irmão. Aprenda isso, irmão. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Estevão ensina isso. Estevão ensina, corrigindo o povo que estava ainda achando que estava no tempo da lei, onde a graça já estava validada, onde a dispensação da lei não valia mais. Estevão diz o povo que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, dá uma lidinha lá. Deus não habita em templo, seja templo da Assembleia Batista, qual for a igreja, irmão. Esses homens ficam dizendo, aqui é a casa de Deus, venha buscar Deus, venha para a casa de Deus, Deus está aqui para lhe abençoar. Mentira, irmão. Deus está na tua vida para te abençoar em qualquer lugar, em qualquer momento, quando você ouvir a palavra dele e ter reverência no seu viver, na sua forma de pensar, de falar, de agir, de se comportar, entendendo que Deus está em você. Você é a casa de Deus. Dá uma lidinha lá, 2 Coríntios. Essa eu vou ler aqui para encerrar. Essa eu vou ler aqui. Essa eu vou ler para encerrar. 2 Coríntios. Se eu pegar aqui para ler para você. Deixa eu ver aqui na minha anotação que eu estudei. Fiz a anotação. Estou trazendo para você, tá certo? Eu não estou trazendo nenhum assunto já pegado de nenhum teólogo, não. Porque eu posso estar passando para você o entendimento do teólogo. Eu prefiro pegar o assunto da Bíblia, direto da fonte. Eu só faço aqui uma anotação para trazer para você direitinho os versículos onde estão, tá certo? Então deixa eu ler aqui para você, 2 Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. Casa de Deus, irmão, buscar, irmão, sai desse movimento. Chegou o irmão para mim e disse, irmão, vamos para o monte buscar a Deus, irmão. Vamos para o monte buscar a bênção. Primeiro, irmão, sai desse movimento de monte, irmão. Seja qual for o pastor que estiver te convidando para isso, irmão. Vai aprender com Jesus, vai ser um crente inteligente, racional, sábio, conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, para não estar vivendo esse formalismo religioso, esse movimento religioso dentro desse sistema. Fazer o que em monte, irmão? Eu vou deixar de estar na minha casa dormindo, descansando meu corpo, para ir trabalhar no outro dia, para estar em monte? Aí você diz assim, mas quando eu era do mundo, passava a noite bebendo, farrando. Quando eu era do mundo, passava a noite bebendo, farrando. E agora que eu sou crente, eu vou passar a noite dentro de movimento de igreja, irmão? Isso não edifica a minha vida não, irmão. Eu vou estar buscando, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, e respeitando o limite do corpo. A noite foi feita para dormir, irmão. Não foi feita para passar a noite dentro de igreja, em movimento de jejum, de campanha, de buscar monte, não. Aprende isso, irmão. Aprende isso. Examine as escrituras, pega o tempo que você tem durante o dia, de noite, antes de dormir, para ler as escrituras e para ser orientado por elas, e não fica aí preso nesse movimento, não. Fazer o que em monte, irmão? Esse negócio de monte, isso não é bíblico, não. Ninguém, nem Jesus, nem os apóstolos, ensinaram ninguém a ir para monte, meu irmão. Então, irmão, não vem comigo com esse negócio, não. E eu nem participo desse movimento, não. Quando eu era menino, eu fazia essas coisas de menino. Mas agora eu sou adulto, meu irmão. Eu tenho entendimento de Deus e dos conceitos da verdade do Evangelho. E casa de Deus é você. Aprenda isso. 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Deixa eu ver aqui o capítulo. Olha aqui, ó, na minha mão. Capítulo 6, no versículo 16, diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Vós sois o templo do Deus vivente. Aprende isso aqui. 2 Coríntios 6, 16. Olha o que Paulo está ensinando os irmãos. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus.
Deus não está ali na igreja. Ah, meu irmão, você perdeu hoje a bênção de Deus, não foi buscar Deus. Deus está na tua vida, irmão. Sai desse engano de que acha que vai buscar a Deus, de vai ser cheio de Deus, e está buscando ouvir Deus falar lá dentro de movimento de igreja. Não, irmão. Tem que ir para a igreja. Não estou dizendo que... Olha, entenda aí, vem, irmão. Entenda aí para depois dizer aí, olha, o irmão está dizendo que não é para ir para a igreja. Não. Igreja é o lugar aonde se reúne os santos, o povo de Deus, que é a casa de Deus, local público onde nós nos reunimos para comungar a nossa fé, aprender as escrituras, ser instruído e ensinado na verdade do evangelho. Igreja é local para isso. Mas hoje, igreja não está sendo local disso. Hoje, o conceito de igreja está diferente. Hoje, a igreja é local de festividade, de movimento, de misticismo. É local de tantas coisas, menos do ensino e da instrução da palavra de Deus para o povo louvar a Deus e glorificar a Deus, buscando conhecê-lo cada dia mais pelo ensino da sua palavra. Meus irmãos, o tempo se passou, a hora foi embora, foi muito rápido o tempo, mas você recebeu essa instrução. Tinha mais coisas para eu falar, mas fica para a próxima quarta-feira. Tudo tem que ter ordem e decência. Tem que ter ordem de começar e ordem para terminar. Alguém diz assim, não, mas quando Deus está falando, pode ir até de manhã. Tem que respeitar o tempo, porque o próprio Jesus respeitou o tempo. Jesus trabalhava de dia, à noite descansava. De dia que ele ia fazer a obra, à noite descansava. Tá certo, irmão? Então aproveitemos, sejamos sábios, porque tudo tem o seu tempo determinado nesta vida aqui. Então, quando se diz assim, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, isso quer dizer que você tem que aproveitar todos os momentos para pregar a palavra, dentro da disciplina da vida humana aqui. Então, nesta noite, nesta hora que você está assistindo a esse vídeo, estou terminando esse trabalho agora aqui, 5 para meia-noite, 11h55, nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Que você possa ter recebido essa instrução, que você possa ter sido instruído para ser cheio do conhecimento, crescer no entendimento de Deus, para que você não seja presa nem negócio de homens, para que você não seja levado por vento de doutrinas, para que você não esteja vivendo o evangelho anátema, enganado pensando que está servindo a Deus, pensando que está em Deus, pensando que está abençoado por Deus para a vida eterna. Jesus disse a Nicodemos que ele estava morto, que ele precisava nascer de novo. Nicodemos entendia, dentro da sua formalidade religiosa, porque era mestre da lei, era doutor da lei, era um homem conhecedor das Escrituras, mas conhecer a Bíblia é uma coisa, e ter o entendimento da verdade de Deus é outra. O entendimento da verdade de Deus é para quem foi esclarecido por Jesus, porque só quem abre o nosso entendimento para sair da escuridão do engano e das trevas, do erro doutrinário, é Jesus. Quando a gente ouve a pregação do Evangelho, que é a luz que vem ao mundo iluminando o nosso entendimento, trazendo o esclarecimento da verdade que liberta, por onde nós conhecemos como chegar a Deus, como servir a Deus, como ser abençoado por Deus, receber o perdão de Deus, ser purificado de Deus, ser cheio de Deus, servir a Deus, estar sendo morada de Deus, é através da pregação do Evangelho. E se você crê em Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a pregação do Evangelho, você vai ser morada de Deus, porque o Espírito Santo de Deus só habita naquele que crê em Jesus, como Jesus disse lá em João capítulo 7:38. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, ele faz morada nele. E é a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus, nos selando para ser propriedade de Deus, para alcançar a promessa. Tem que ter o selo. Não é o selo do cartão de membro da igreja ou do ministério que você está. O selo é o Espírito Santo. Naquele que crê em Jesus, que torna-se membro da igreja de Cristo, que é o povo universal, que será levado para Deus, porque é a propriedade de Deus. Então, nessa noite, que Deus vos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado.